Oi linda! Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje vou conversar com você sobre menstruação na menopausa. Mulheres que estão na menopausa, elas podem menstruar? É possível ter menstruação na menopausa? O que você acha? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Olha só, há algumas semanas uma conhecida minha levou sua mãe para consulta porque ela tem 62 anos no momento, mas teve a sua última menstruação aos 59 anos. Há 3 meses ela está com sangramento vaginal aumentado, sangrando por 7 a 10 dias e associado a muita dor pélvica. Ela me perguntou se é possível ter menstruação durante a menopausa. A mãe dela achava normal esse sangramento porque ela pensou que é o resto de menstruação que estava presa dentro do útero e agora está saindo. Sendo que ela teve a última menstruação há 3 anos atrás, quando tinha 59 anos. É possível menstruar na menopausa? Sim ou não? Deixe sua resposta aqui nos comentários que eu quero saber. Preste bastante atenção nessas duas imagens aqui. A primeira imagem, essa aqui, ela representa o nosso ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual, ele vai começar a acontecer desde que a gente tem a nossa primeira menstruação, durante toda a vida da mulher, até quando ela tiver a sua última menstruação. O que acontece no nosso ciclo menstrual? Esse ciclo tem basicamente 3 fases. Na primeira fase, essa que está representada aqui, a gente tem o crescimento e o desenvolvimento dos folículos. Então vai ter alguns folículos ali que vão crescer, vão se desenvolver e vão se transformar no folículo maduro. Nessa primeira fase também, lá dentro do nosso útero, aquela camada interna do útero que a gente chama de endométrio, ela vai começar a crescer, se proliferar, ficar mais espessa, prontinha para receber o embrião caso ocorra uma fecundação. Na metade do ciclo, mais ou menos, a gente vai ter a abertura desse folículo que atingiu toda a fase de maturação. Esse folículo vai abrir, vai liberar o óvulo num processo que a gente conhece como ovulação. E a última e terceira fase do ciclo vai depender do que acontece após a ovulação. Por quê? Se ocorreu a ovulação e esse óvulo, caminhando ali pela tuba uterina, ele encontrar um espermatozoide, vai ocorrer o que a gente chama de fecundação e a formação do embrião. Então a última fase vai ser esse embrião caminhando ali pela tuba uterina e se implantando na parede interna do útero, que é o endométrio. Porém, se ocorreu a ovulação e não teve a fecundação, não teve o encontro do espermatozoide com o óvulo, não vai ocorrer a formação do embrião. Então essa parede interna que se proliferou, que cresceu, ficou mais espessa, prontinha para receber o embrião, receber o bebê, ela vai descamar e a gente vai menstruar. Menstruação é o sangue que vem da descamação da parede interna do útero, aquela parede que cresceu, que se proliferou, que se espessou e ficou prontinha para receber o embrião, receber o bebê. Como você não engravidou, essa parede vai descamar e você vai menstruar. Essa segunda imagem aqui, ela mostra pra gente sobre a reserva ovariana. Nós mulheres, a gente desde o nascimento, a gente já nasce com um número de folículo determinado. Então, ao nascimento, a gente tem uma determinada quantidade de folículo. 100% da nossa reserva ovariana a gente tem ao nascimento. Só que com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa quantidade de folículos dentro dos nossos ovários. Então você pode ver aqui, 100% dos folículos ao nascimento, 45% dos folículos antes dos 20 anos, 22% dos folículos após 20 anos, 10% dos folículos após 30 anos, 5% dos folículos aos 35 anos e 1% após 40 anos.
Nós temos o nosso período reprodutivo, que é o período onde a gente tem uma quantidade boa, razoável, de folículos lá no ovário, que é o período onde a gente consegue engravidar com mais facilidade, porque a gente tem muita reserva ovariana ali de folículos que podem crescer, se desenvolver e liberar o óvulo. E essa reserva ela vai ficando cada vez menor com o passar da idade. A gente determina que a mulher está na menopausa quando ela passa 12 meses de amenorreia na data estimada ali, esperada para essa transição entre o climatério e a menopausa. Por quê? Depois que a gente passa nessa fase reprodutiva, a gente entra no climatério, que é um período que vai da fase reprodutiva da mulher até ali a menopausa, até quando ela vai cessar por completo a sua menstruação, cessar por completo a sua fase reprodutiva, a sua fase fértil. Então a menopausa é um diagnóstico retrospectivo, ou seja, eu vou perguntar para essa mulher quando foi a última vez que ela menstruou. E se fazem 12 meses, se ela está 1 ano sem menstruar, eu digo que essa mulher está na menopausa. Uma mulher que está na menopausa, a gente não tem folículos ali, não tem folículos viáveis, não tem folículos que vão ser recrutados para crescer, para se desenvolver, se transformar no folículo maduro, liberar o óvulo. Todo esse processo não vai existir, simplesmente porque a reserva ovariana já não tem mais. A gente viu lá atrás que a nossa reserva ovariana ela vai diminuindo com o passar da idade. E mulheres que estão na menopausa, elas não têm mais reserva ovariana. Então esse ciclo menstrual que a gente tem durante a fase reprodutiva já não vai mais existir. O envelhecimento ele leva à falência ovariana progressiva. Então vai ter interrupção desse ciclo ovulatório e vai ter parada de menstruação. O que então que pode causar esse sangramento vaginal na menopausa? Olha só, primeira coisa, quando a mulher chega com uma queixa de sangramento vaginal, a gente precisa determinar de onde está vindo esse sangramento. Esse sangramento está vindo de dentro do útero mesmo? Ou está vindo ali do colo do útero, ou da vagina, ou não tem nada a ver com o nosso útero. Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar na presença de uma queixa de sangramento vaginal é saber se esse sangramento está vindo de dentro ou de fora do útero. Essa daqui é uma imagem do nosso trato genital feminino. Aqui a gente tem os ovários, um ovário de cada lado, tubas uterinas ou trompas de falópio. Essa imagem central aqui é o útero. Aqui embaixo a gente tem a vagina. Primeira coisa que a gente precisa saber é de onde está vindo esse sangramento. E para saber disso, a gente precisa realizar o exame físico, exame ginecológico e especular. Eu preciso olhar a vulva dessa mulher, preciso colocar um espéculo dentro do canal vaginal para olhar a vagina, olhar o colo do útero, ver se tem alguma lesão que possa estar ocasionando esse sangramento. Depois de eu fazer um exame ginecológico e especular, eu preciso solicitar para essa mulher exames de sangue e um ultrassom transvaginal para tentar determinar a causa desse sangramento vaginal. Eu preciso saber se tem alguma lesão dentro do útero dessa mulher causando esse sangramento vaginal, ou então se há algo fora do trato genital. Agora eu vou mostrar para você algumas causas de sangramento vaginal na menopausa. Lembrando que mulheres que estão na menopausa, elas não menstruam. E todo sangramento vaginal na menopausa precisa ser investigado para determinar a causa e orientar o tratamento mais adequado. Uma das causas de sangramento vaginal na menopausa é a atrofia endometrial. O nosso útero ele tem basicamente 3 camadas. A gente tem essa camada mais externa, que a gente chama de serosa. A gente tem também essa camada mais intermediária, essa camada maior, que a gente chama de miométrio, que é o tecido muscular do nosso útero. E a gente tem aqui, essa camada mais interna, que a gente chama de endométrio. A atrofia endometrial é quando eu tenho essa camada interna do endométrio aqui, atrofiada, eu tenho ela fina. Então, essa é uma das causas de sangramento vaginal na menopausa.
Outra causa de sangramento vaginal na menopausa é o câncer de endométrio. Então, vocês viram que tem 3 camadas no nosso útero. E essa camada interna do nosso útero a gente chama de endométrio. Então, mulheres que estão na menopausa, elas podem ter câncer dessa camada interna do nosso útero aqui. Então, pode ter um câncer de endométrio. Outra causa de sangramento vaginal na menopausa é a adenomiose. A adenomiose é quando tem células do endométrio dentro da musculatura do útero. Vocês viram que o útero tem 3 camadas, né? Essa camada externa a gente chama de serosa e essa camada intermediária a gente chama de miométrio, que é o tecido muscular do nosso útero. E essa camada mais interna a gente chama de endométrio. Na adenomiose, eu tenho essa camada interna do útero dentro da musculatura do útero. Tem vários processos que explicam, como isso acontece. Muitas teorias colocam ali uma invaginação, como se essa camada interna fosse entrando aos poucos, invadindo ali a musculatura do nosso útero. Então, a adenomiose é uma causa de sangramento vaginal na menopausa. Outra causa de sangramento vaginal na menopausa são pólipos uterinos. Pólipos que podem ser aqui, pendular, pólipos céssio, pólipos que podem estar dentro da cavidade uterina ou mesmo no colo do útero. Outra causa de sangramento vaginal na menopausa são presença de miomas. Miomas são pequenas tumorações benignas, então não é câncer, que pode estar localizado em várias partes do nosso útero. Então eu posso ter miomas aqui, nessa parede externa, da serosa, que a gente chama de mioma subseroso. Eu posso ter miomas aqui, na camada intermediária, que eu chamo de miomas intramurais, ou posso ter miomas aqui próximo ao endométrio, que eu chamo de mioma submucoso. Miomas também podem cursar com sangramento vaginal na menopausa. Outra causa de sangramento vaginal na menopausa são presença de feridas, câncer de colo do útero ou mesmo pólipos no colo do útero. Podem cursar também com sangramento vaginal na menopausa. Todo sangramento vaginal na menopausa precisa ser investigado. Você precisa buscar avaliação médica, fazer exame físico, fazer exame ginecológico, exame especular. Então o médico vai ter que olhar a sua vulva, vai ter que olhar a sua vagina, olhar o colo do útero, vai ter que pedir um exame de ultrassom transvaginal para você fazer e alguns exames de sangue também. Atenção, atenção, atenção! Mulheres na menopausa não menstruam e todo sangramento vaginal na menopausa precisa ser investigado. Conta pra mim aqui nos comentários se você já sabia que mulheres na menopausa não poderiam menstruar. Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E se você conhece alguma mulher que está na menopausa e está sangrando, você precisa orientar para essa mulher que ela tem que buscar avaliação médica para investigação. Linda, eu quero te pedir um favor. Ajude o nosso canal a crescer se inscrevendo no canal, curtindo e assistindo os vídeos. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com a sua amiga, porque eu tenho certeza que ela vai adorar. Linda, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o link desse vídeo com todas as mulheres da sua família. Beijo, linda, e até a próxima!